O cristianismo começa por volta do ano 30 depois de Cristo, com um grupo de judeus que seguem os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Contamos a história através de histórias, e foi assim no início da jornada de Jesus. As pessoas que estavam à volta dele, os pobres, os marginalizados, muito provavelmente não sabiam ler ou escrever. Então faziam o que os outros faziam. Eles contavam histórias. As pessoas devem ter conversado entre si. Você conheceu Jesus? O que ele disse quando vocês se encontraram? Você estava presente quando ele estava na estrada? Você se lembra da história? O que eu ouvi foi isso. As histórias de Jesus não foram passadas para o papel por décadas. Estudiosos acreditam que o evangelho mais antigo, o Evangelho de Marcos, foi escrito por volta do ano 70 depois de Cristo, 40 anos após sua morte. Mas esse não foi o único evangelho. Lá pelo ano 200 depois de Cristo, não havia somente os 4 evangelhos. Pode ter havido até 50. Eram documentos como o Evangelho de Felipe, o Evangelho dos Hebreus e a Revelação de Pedro. Alguns desses livros foram mencionados por escritores da antiguidade, mas até recentemente todos estavam desaparecidos. O que aconteceu com eles? E por que há somente 4 evangelhos hoje? A resposta nos leva menos à fé e mais à política. A Bíblia não caiu do céu. A versão final da Bíblia foi feita por pensadores cristãos que representavam um ponto de vista específico. O surpreendente é que a Bíblia cristã, como a conhecemos, não surgiu de fato até 300 anos depois da morte de Jesus. E o homem que determinou o conteúdo da Bíblia cristã tinha interesses poderosos, que tinham pouco a ver com religião. No ano 312 depois de Cristo, o imperador romano chamado Constantino, um pagão que acreditava em vários deuses, alegou ter tido uma visão da cruz antes de uma batalha. Depois de sua vitória, ele se converteu ao cristianismo e o declarou religião semi-oficial do Estado. Constantino queria controlar essa nova religião para unificar o Império Romano, que estava se desmantelando. Naquela época, o cristianismo era uma religião mal organizada, uma coleção de igrejas com crenças diversas e escrituras diversas. O imperador pretendia mudar isso. O que ele notou, porém, foi que essas pessoas não eram bem organizadas. E se havia uma coisa que os romanos sabiam fazer, era organizar. No ano 325 depois de Cristo, o imperador Constantino convoca o Concílio de Nicéia para estabelecer a doutrina básica do cristianismo. Ele reúne os líderes religiosos mais poderosos de todo o mundo para discutir a oficialização de uma religião cristã formal. Uma das coisas interessantes é que se torna claro que ele está primeiramente interessado na unidade. Ele quer que a religião cristã forneça a base ideológica para o império. O objetivo do Concílio de Constantino era unificar a fé religiosa e politicamente. Depois de semanas de debate, os vários bispos e padres concordaram com um conjunto de princípios que unificaria todo o cristianismo e colocaram a religião sob o controle firme do imperador. E então ele usou sua autoridade para dizer: muito bem, pessoal, é isso aí. As coisas mudaram drasticamente com Constantino. Temos uma redefinição total de como Deus deve ser entendido. Deus agora é o protetor do Estado que procura usar a religião para seus próprios interesses de unificação, porque não se pode ter discordância e governar um Estado. Constantino também unificou os evangelhos cristãos e limitou os evangelhos que considerou apropriados para a religião do Estado. Apesar de o Concílio de Nicéia não ter decidido oficialmente o conteúdo da Bíblia cristã, Constantino deixou claro quais evangelhos ele considerava aceitáveis. Ele encomendou a criação de 50 cópias de uma Bíblia cristã que continha apenas os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. O que aconteceu com os outros evangelhos? No ano 382 depois de Cristo, outro concílio religioso literalmente proibiu que os cristãos os lessem. Sob o imperador cristão Teodósio, Uai, seu app de vídeos curtos.